ao Comportalmente. É um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Letícia Antunes, sou estudante do 7º período da Faculdade UNA. E o Comportalmente, ele é um podcast de psicologia com o objetivo de enriquecer o seu conhecimento teórico e prático, te deixar por dentro das maiores novidades da área e te preparar para o exercício da profissão. E eu sou o Gabriel, responsável pela Casa UNA, que é o hub de inovação aqui da UNA, e é um prazer enorme residir o podcast aqui de iniciativa da Letícia nos nossos estúdios. Então ajuste seus fones de ouvido, junte-se a nós nessa jornada de muito conhecimento e vamos juntos explorar a psicologia com o olhar aguçado da TCC. Bora lá? Olá, Psis! Sejam muito bem-vindos ao Comportalmente, o seu podcast de psicologia com olhar aguçado da TCC. É um prazer tê-los aqui conosco em mais um episódio. Meu nome é Letícia Antunes, eu sou estudante do 7º período de psicologia da Faculdade UNA. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos escuros, curtos, eu estou hoje com um cropped colorido e eu uso óculos. E hoje eu tenho uma convidada muito incrível para compor essa conversa comigo. Ela é a psicóloga e também professora Aline Arantes. Ela é mestre e especialista em neurociências pela UFMG, graduada em psicologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, formação em psicoterapia baseada em evidências pelo Instituto de Práticas Baseadas em Evidências, formação em terapia cognitivo-comportamental, formação em andamento em terapia comportamental dialética, membro pesquisador na Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, membro no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia, LAPEB Neuro, e professora da Faculdade Anhanguera. Seja muito bem-vinda, Aline, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Olá, Letícia. Boa tarde, bom dia ou boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo. É um prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. Você me convidou para falar sobre um tópico que eu gosto muito e tenho estudado. E como você falou, né, meu nome é Aline Arantes. Eu sou psicóloga e professora. Eu sou uma mulher branca também, cabelos pretos, cacheados, curtos. E hoje eu estou aqui com uma blusa de gola alta, verde. E é isso. Que bom, é um prazer tê-la aqui conosco. E eu te convidei hoje para a gente conversar sobre um assunto que é muito interessante, que é a prática baseada em evidências, né? Ela é uma abordagem que tem apresentado uma certa notoriedade hoje em dia para melhorar essa efetividade clínica mesmo e apoiar o profissional da saúde nas suas condutas, utilizando 3 elementos, né? A evidência científica, a experiência clínica e as preferências do paciente. E é muito interessante, assim, porque esse é um tema que a gente não vê na faculdade e eu sinto que é muito importante a gente trazer essa visão para os alunos, né? Principalmente hoje em dia, quando a gente fala dessa atuação, não só na psicologia, mas na área da saúde mesmo, né? Em todos esses cursos da área da saúde. Perfeito. Eu também formei sem nunca ter escutado falar sobre prática baseada em evidências. Mas eu tenho uma esperança que isso tá para mudar no futuro breve, né? Hoje em dia a gente tem falado mais a respeito. De fato, tem sido um assunto que está surgindo, né? A gente já está começando a debater. E é natural, né, que a gente realmente comece. E é muito bom que a gente está começando realmente a ver mais. Acho que esse era o meu intuito aqui com o podcast, era que mais pessoas conseguissem ter acesso a essa informação e a esse conhecimento, que é tão importante para a gente como profissionais aí na área da saúde. Perfeito. Então, para a gente começar, por que você não conta um pouquinho para a gente de como que surgiu a PBE? Ok, essa pergunta é boa. E essa pergunta é uma pergunta que ajuda a gente a entender um pouquinho da importância, que ajuda a gente a entender um pouquinho também do porquê trabalhar com PBE, né? Com prática baseada em evidências. A prática baseada em evidências, ela surge num assunto, né, dentro da medicina mesmo. E não teve um motivo ou um fator que fez com que surgisse a prática baseada em evidências ou começasse a discussão. Tiveram vários fatores, né? Então, a gente teve fator social, econômico, político. A gente teve influência de pesquisadores, de clínicas, até de associações governamentais que queriam promover uma melhora
de serviço público, né, para a população. Então, foram a junção de vários fatores que fez com que a gente falasse a respeito, que a gente discutisse, que surgisse, né, a prática baseada em evidências. E a psicologia baseada em evidências, particularmente, tem uma história interessante, Olha, que legal. com várias tretas, várias brigas. Quer que eu conte brevemente? Com certeza. Ok. Então, olha só, por volta mais ou menos de 1950, um pesquisador chamado Heisenberg fez um estudo e publicou um artigo que deu muito o que falar. O que ele fez? Ele pegou vários estudos, vários prontuários de pacientes, de hospitais, de clínicas, pegou tudo que ele conseguiu juntar de material e ele categorizou, tá? O desenvolvimento da terapia desses pacientes em grupos. Ou o paciente teve muita melhora, cura, ou o paciente teve alguma melhora, ou o paciente teve pouca melhora, ou o paciente não teve nenhuma melhora. Então, ele pegou todos esses materiais e categorizou dessa forma. Sabe qual conclusão que ele chegou? Não, qual? Que fazer terapia e esperar o tempo passar é a mesma coisa. Olha. Que não existe diferença entre fazer terapia e a passagem do tempo. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que terapia não funciona. E agora, imagina você, em 5 anos de graduação, gastando dinheiro, energia, tempo, estudando algo, né? Se dedicando para chegar alguém e falar assim, olha, isso aqui que você está estudando não tem efeito, não tem resultado. Ou então, um profissional, né? Pode ser um profissional que já está formado há muito tempo, que já trabalha com isso, já tem muitos anos de experiência. Imagina chegar alguém e falar assim, olha, o que você faz não funciona. Independente de abordagem. Realmente choca muito. Dá um baque, é claro que dá um baque, né? As pessoas estranham. E as pessoas ficaram revoltadas com esse, né? Causou um alvoroço muito grande. E aí, algumas pessoas, então, ficaram com raiva, foram xingar no Twitter. Brincadeira, tá? Não tinha Twitter na época. Algumas pessoas duvidaram, pensaram, tá, esses pacientes aí podem não melhorar, mas os meus melhoram. Duvidaram do resultado da pesquisa. Outras pessoas falaram que não dá para fazer pesquisa com terapia. Entendi. Mas, felizmente, outras pessoas se sentiram desafiadas. Outras pessoas quiseram, de fato, comprovar ou não se a terapia tinha ou não resultado. Como se fosse um desafio mesmo, né? Então, De você está investigar. dizendo que não funciona? Ótimo, beleza. Nós vamos começar a fazer pesquisa e vamos ver se realmente não funciona. E aí a gente começa com vários estudos. E a gente começa tendo estudos comparativos, parecido com os estudos que a gente tem hoje em dia. Então, estudos que comparam terapia freudiana com nada, estudos que comparam terapia freudiana com Gestalt, humanista e por aí vai. E nisso, né, foi uma repercussão, então, uma consequência do estudo do Heisenberg. O que acontece depois? 2 estudos relevantes são publicados e esses estudos mostram o seguinte: todas as terapias funcionam independente da sua abordagem. Então, é só o ato da pessoa estar em terapia, isso já realmente move ela para uma melhora, e não simplesmente qual tipo de abordagem que o psicólogo utiliza. Exato. Foi Olha. essa a conclusão que eles chegaram, que toda terapia tem resultado independente da abordagem. Então, Isso é a gente interessante. sai de uma mentalidade, né, de que nenhuma terapia funciona, para uma mentalidade de que todas as terapias funcionam independente da sua abordagem.
E começa uma treta enorme, né? Porque as pessoas querem discutir, querem falar a respeito. E a pergunta que fica no final é, tá, então se todas as terapias funcionam, independente da sua abordagem, o que toda terapia tem que a faz ser efetiva? O que toda terapia tem que traz resultado? E aí é uma discussão, E né? aí realmente começa o que você falou da treta, né? Da Aham, briga disso. exatamente. Isso eu acho muito interessante, porque até dentro da faculdade a gente vê muito essa questão não de uma guerra em si, mas essa separação que as pessoas fazem pela abordagem, né? E a gente esquece muito que a gente está na graduação de psicologia, né? Aham. A gente tem que se atentar a isso, é pensar na psicologia, não pensar primeiramente somente na sua abordagem ou como que a sua abordagem enxerga o ser humano, né? Isso, de fato. A gente tem, né, essa coisa dentro do curso da psicologia. E é curioso, porque aparentemente a gente não tem em outras áreas da saúde. Na psicologia, a gente tem uma certa tendência a agir, a fazer uma prática baseada em autoridade. Então, eu faço dessa forma, eu entendo o ser humano dessa forma, porque foi o que o fulano de tal falou. Entendi. E quando a gente critica ou quando a gente faz questionamentos em relação ao que ele falou, a própria, né, ao próprio conteúdo, as pessoas quase se ofendem, né? Vira quase uma ofensa pessoal. E a Sim. gente deixa muitas vezes de discutir um conteúdo, né? E buscar formas de avaliar se aquele conteúdo de fato coincide, né? Se a gente tem uma alta probabilidade daquilo ser verdadeiro ou não, para ficar brigando por causa de abordagem, de teoria e por aí vai. Ou também qual teórico é melhor, né? Até mesmo Exatamente. dentro da própria abordagem, eu vejo uma briga, assim, tipo assim, qual teórico é melhor? Sabe, por exemplo, nas TCCs, por exemplo, era o Beck, era o Ellis, era quem que é, né? Então, assim, essa questão que você trouxe, ela é muito importante, eu acho, assim, da gente olhar o indivíduo e pensar para ele o melhor tratamento independente de abordagem, pensando no sentido mesmo do curso, né? Então, o que a psicologia traz de como enxergar esse sujeito, de como tratar esse sujeito, né? Isso é muito interessante também. É uma coisa que exige até mesmo do psicólogo, né? De uma certa até humildade, eu digo, né? Porque quando ele não tem essa questão da abordagem, tal, ele tem que ter uma humildade ali de se colocar também como ser humano para tratar aquele outro ser humano, né? De fato, né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito falar ao longo do curso de psicologia, né? Subjetividade, não sei você, mas foi uma das palavras que eu mais escutei ao longo da graduação. Também. E a prática baseada em evidências, ou a psicologia baseada em evidências, ela vem para tentar derrubar um pouco isso, inclusive, né? Que também é uma das lógica da psicologia baseada em processo. Né? A gente vai olhar menos para a abordagem em si, né? Como um todo, Sim. e a gente vai olhar mais para a intervenção. Só que, ao mesmo tempo, né, muita gente acredita, eu também acredito, que a gente precisa ter uma base teórica, né? Dentro, provavelmente, de alguma abordagem. Né? Então, hoje em dia, a gente sabe que as intervenções com melhores evidências, né? Sua maioria estão dentro das terapias cognitivas. Então, aquela linha teórica, aquela forma de entender o ser humano, sabe? Perpassaria por essa lógica. Eu acho que a gente pode pensar no sentido, então, de que a abordagem, depois que a gente utiliza a prática baseada em evidências, ela é como se fosse, por exemplo, a técnica, né? A ação ali, o mecanismo, não tanto, tipo, o modo como a gente realmente vai fazer. Não é o nosso norte seria, então, a prática baseada em evidências, né? A PBE, e a abordagem ou as técnicas, elas vêm como se fosse esse recurso, né?
E aí, foi interessante você falar isso, porque tem uma coisa que a gente precisa entender muito bem. A prática baseada em evidências, ou a psicologia baseada em evidências, não é uma modalidade de intervenção. Ela não é uma abordagem, ela não é uma intervenção em si. Ela é basicamente uma decisão. Ela é o raciocínio clínico que eu vou ter, o Legal. caminho que eu vou percorrer quando sento um paciente na minha frente e apresenta determinada demanda. Então, quando eu paro para pensar o que eu vou fazer com esse paciente, qual tratamento eu vou oferecer para esse paciente, a lógica da resposta estará dentro da psicologia baseada em evidências. Tá? Entendi. Então, quando as pessoas falam assim, a TCC é prática baseada em evidências, em teoria, não está exatamente correto. O correto seria a gente dizer a TCC é uma terapia empiricamente sustentada para depressão. A TCC Entendi. é uma terapia empiricamente sustentada para ansiedade. Então, a gente olha muito mais aquela demanda do paciente, né? Como se fosse um raciocínio clínico, do que uma questão de uma abordagem ou qual técnica a gente vai usar. Quando a gente Interessante. fala, né, os 3 pontos da PBE, e um deles é as evidências, né? As melhores evidências disponíveis, Sim. a gente está dizendo das pesquisas que demonstram que, né, tem mais eficácia para determinado quadro, transtorno, sintoma e por aí vai. Então, considerar isso, é um dos aspectos. E aí, eu preciso dizer isso, que a Claro. psicologia baseada em evidências não é baseada em artigo, né? Porque Acho que as muitas vezes pessoas a pensam gente isso tem também. essa impressão, que eu vou pegar uma pesquisa e vou enfiar a goela abaixo do meu paciente. Não é assim que funciona. Sabe? Mas ela é 1/3 da Entendi. prática. Então, ela é a tomada de decisão. É interessante quando você traz, eu consigo até pensar também que quando eu falo que exige uma certa humildade do psicólogo, é até mesmo de trabalhar, acho que uma das técnicas mais importantes da psicologia, que é a escuta ativa. E é muito interessante porque eu vejo muitos profissionais também, estudantes, quando saem da graduação, com uma pressa em querer conceitualizar o paciente, em querer aplicar uma técnica nele e realmente não escutam o paciente e não entendem a demanda do paciente de forma correta. Sim. Né? Então, é até legal que a PBE ela traga isso também, né? Eu vou fazer aquela técnica, aquela intervenção a todo custo, né? E se for a todo custo, provavelmente não vai funcionar. Com certeza. Provavelmente vai ter efeitos adversos. Mas ótimo isso que você falou. De fato, essa humildade é fundamental, porque... E aí a gente pode entrar em por que utilizar, né, prática baseada em evidências. Mas digamos que não dá para confiar no nosso cérebro. Não dá para confiar em nós mesmos. Porque a gente tem vários vieses cognitivos, a gente tem várias distorções cognitivas, a gente comete erro. Então, quando você atende, simplesmente vai lá e atende o seu paciente e você age como uma prática baseada em experiência, que ok, eu atendo 5, 10, 15, 20 pacientes, ao longo do tempo eu vou sabendo o que fazer. Eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona e por aí vai. Só que você realmente acha que você consegue separar o que funcionou do que não funcionou, retirar da sua lógica todos os fatores que influenciam também na melhora do paciente para dizer e guarda, sabe? Então, é um raciocínio que a gente não consegue ter, sabe? Que, assim, vai para além da capacidade humana. Então, a prática baseada em evidências ajuda a gente a aumentar a probabilidade de ter o resultado que a gente gostaria de ter e minimiza a probabilidade de efeitos adversos.
né? Uhum. Então, essa prática baseada em experiência é muito comum. A gente vê muitos profissionais atuando dessa forma, e não só no Brasil. Fora também, né? Eu vejo que Uhum. fora, inclusive o episódio anterior, até te dando spoiler, o pessoal já deve ter assistido, mas se você não assistiu, vai lá e assiste depois, que também tá excelente esse episódio. A gente fez um episódio falando sobre a terceira geração das terapias cognitivas comportamentais. E uma coisa que o professor trouxe muito é e que a gente conversou, é isso, assim, de que é, essas questões dessas práticas e dessas terapias, elas estão muito fortes lá fora e aqui elas estão Uhum. chegando aos poucos. E a gente precisa cada vez mais desses mecanismos, né, para poder levar esse conhecimento para as pessoas para que elas possam se atualizar, né? Uhum. E a gente É. garantir o melhor tratamento, assim, Uhum. possível para os pacientes. De fato, a gente está um pouquinho atrasado, né? É, E é isso. A nossa educação, a nossa alfabetização científica ainda é muito tá pouca. deixando a desejar, né? Exato. A grande maioria das pessoas não sabem pegar um artigo, ver se um artigo é bom, se um artigo não é, não entendem sobre metodologia, não sabem como uma pesquisa é conduzida. E aí, com o desconhecimento, vem muitas vezes argumentos de que a gente não consegue fazer pesquisa, por exemplo. Ou fazer uma pesquisa de qualidade, né? Ou fazer uma pesquisa de qualidade. E aqui vale a pena pontuar o seguinte, porque sempre vai ter alguém para dizer mais, né? Não significa que a gente não tenha limitações, não significa que as pesquisas sejam perfeitas, não significa que não tenha erros, Uhum. né? Tem, mas a questão a gente ainda consegue, né? E aí é até importante, porque quando a gente consegue fazer uma boa pesquisa, é importante a gente não só ter os acertos bem definidos, mas ter os erros bem definidos é importante para quando a gente for refazer essa pesquisa, Uhum, né? Ou então tentar fazer essa pesquisa para encontrar um resultado melhor, a gente já adianta, né, os possíveis problemas para a gente uhum, poder conseguir contorná-los nas próximas pesquisas e tá cada vez uhum, melhorando mais essas pesquisas e trazendo qualidade cada vez mais e também resultados melhores dentro da uhum. psicologia. Perfeito. E você falando isso me lembrou o seguinte: a gente acaba acreditando, a gente tem um pensamento dentro da psicologia de que terapia não pode fazer mal, terapia não pode ser maléfica, Uhum, sabe? Terapia só pode fazer bem, né? Um mar de uhum. rosas, terapia. Ou então que Isso, o paciente vai chegar e a gente realmente vai, tipo assim, ajudar ele a melhorar e salvar a aham, vida dele, né? ou a gente superestima, né, a nossa capacidade de ajudar. Uhum, Então, de fato, isso ajuda também a gente a pensar numa relação do quanto que a gente consegue ajudar e numa relação é, de resultado, uhum, né? E terapia pode fazer mal. A gente tem, talvez, poucos estudos, né? No uhum, passado, não era exatamente comum a gente medir efeitos adversos da psicoterapia nas pesquisas. Hoje, esse é um dos, né, um dos direcionamentos ao se uhum. fazer uma pesquisa com intervenção. Mas, de toda forma, terapia também pode ser prejudicial. E aí, em todas as outras intervenções, quando a gente vai falar de um medicamento, quando a gente vai falar de vacina, a gente Uhum. faz uma pesquisa e a gente, né, Ver os precisa. efeitos colaterais. Exatamente. E aí, o que que acontece? Antes de eu falar que a vacina para COVID previne, eu preciso saber se ela mata. Então, antes de oferecer um tratamento, eu preciso saber se ele vai causar danos. Uhum. Né? Eu preciso saber da segurança. E com terapia, com psicologia, essa ainda não é exatamente a lógica, mas a gente também está caminhando para alguma mudança em relação a isso. Realmente, você falando assim, eu realmente consigo imaginar que as pessoas consigam ter uma resistência, né? Porque é o que a gente estava falando lá do início. Realmente choca o terapeuta na hora que ele tem essa informação, né? E também de pensar, às vezes, por exemplo, em casos, e aí
ouvindo uma aula sua, né? Eu lembro que você falou uma coisa muito bacana também, de que a psicologia, né, quando a gente está ali tratando o paciente, às vezes o paciente, ele pode melhorar não só por conta da terapia. Às vezes, fatores na vida dele corroboram para uma melhora sem Perfeito. necessariamente ser a terapia. Você já teve algum problema que se resolveu sem você tratar na terapia? Já vários. Vários, né? Eu também. Eu também. Então, essa é outra pergunta. Como que eu sei que o meu paciente está melhorando por causa da terapia ou ele está melhorando apesar da terapia? Usar na prática? Aí a gente tem a prática, né? Vai dizer sobre as pesquisas, né? Vai ser um dos fatores. E as pesquisas comparam grupos, né? Então, quanto maior a similaridade entre os grupos de uma pesquisa, um grupo, por exemplo, que recebeu uma intervenção, um grupo que recebeu outra intervenção, melhor a gente consegue controlar os confundidores. Então, as pessoas podem melhorar por diversos fatores que não só a terapia. As pessoas podem melhorar por causa do tempo, as pessoas podem melhorar simplesmente porque quando elas chegaram na terapia, elas estavam muito mal. E a gente tem o quê? Regressão à média. Então, as pessoas tendem a voltar ao seu padrão. Eu não posso dizer que por causa de uma única sessão de terapia que eu fiz com uma pessoa, que na semana seguinte ela estava melhor, não posso atribuir essa melhora única e exclusivamente à terapia. Não posso colocar com 100% de certeza que foi por causa da terapia. Às vezes a pessoa chegou em um período muito crítico, sabe? E aí a tendência de período crítico é qual? Voltar ao normal. Voltar ao normal. Estabilizar. Exato. E aí a gente volta no papo de ter humildade, né? A gente erra, a gente tem limitação e a gente precisa falar sobre isso também. Não somos perfeitos. Nós somos seres humanos cuidando de outros seres humanos, né? Perfeito. Então, é importante a gente também entender isso, né? De que isso eu vejo muito também, assim, de que alguns estudantes e alguns profissionais, eles tentam ser aquele profissional perfeito, né? Que a gente ouve na graduação que você tem que ser imparcial e um monte de coisa. Então, quando as pessoas saem da faculdade, elas tentam ser esse modo e aí acaba que elas se frustram, né? Porque elas entendem, no final das contas, que elas também são um ser humano e como ser humano, a gente não consegue ser o tempo todo assim, né? Mas só basta a gente realmente prezar pela ética, né? Que isso não tem como, a gente tem que prezar pela ética, mas independentemente disso, a gente pode ser quem a gente é também como pessoa dentro do consultório com o nosso paciente. Perfeito. Né? Sermos autênticos. A gente tem um limite de erro aceitável, né? Quebrar o código de ética, por exemplo, não é um erro aceitável, né? Propagar preconceito não é um erro aceitável. Então, é importante dizer isso, mas, de fato, né? Aí a gente volta ao quê? Humildade. E humildade intelectual. E eu acho que tem muitos psicólogos que tendem a pensar da seguinte forma: se o paciente melhora, ótimo, é por causa da terapia. Se o paciente não melhora, é por causa de todo o resto da vida dele que está ruim. Sabe? Ou se o paciente não melhora, a responsabilidade é do paciente. A responsabilidade nunca é do terapeuta. Entendi. E realmente a gente precisa de humildade para realmente ter um olhar nesses momentos de realmente entender, né, o que está acontecendo aqui, para além dessa questão de só querer colocar a culpa no paciente, né? Até mesmo que você falou da humildade, trazer um pouco para a gente também. Perfeitamente. E aí, já que a gente já começou a falar um pouquinho, né? Mas conta um pouquinho melhor pra gente, então, de fato, o que é a prática baseada em evidências, né? Principalmente a prática baseada em evidências em psicologia e como que ela funciona na prática. Ok. Então, voltando um pouquinho, a prática baseada em evidências é o raciocínio clínico que eu vou ter quando sentar um paciente na minha frente com determinada demanda. A forma como eu vou
escolher o tratamento para aquele paciente, vai ser a prática baseada em evidências. E que forma que é essa? A forma que eu vou caminhar, né? O caminho, o percurso que eu vou trilhar para escolher a melhor intervenção para fazer para aquele caso específico é um caminho em que eu encontro as melhores evidências disponíveis, a minha experiência e a individualidade do paciente. Então, no final das contas, a prática baseada em evidências, e quem estuda sempre se depara com esses 3 aspectos, mas é a interseção dessas 3 coisas, é a junção dessas 3 coisas. Então, o que significa, por exemplo, as melhores evidências disponíveis? Significa que, na hora que sentar um paciente na minha frente com ansiedade social, eu vou considerar a terapia cognitiva comportamental. Na hora que sentar um paciente na minha frente com transtorno de personalidade borderline, eu vou considerar a terapia comportamental dialética. Na hora que sentar um paciente com dor crônica, eu vou considerar intervenções da terapia de aceitação e compromisso. Então, isso que envolve a parte das melhores evidências disponíveis. E, é claro, faria muito bem se a gente soubesse o mínimo sobre pesquisa científica, o mínimo sobre como a pesquisa científica funciona, para a gente poder avaliar se a pesquisa é boa ou se a pesquisa não é boa. E, né, escolher aquela intervenção para atuar na prática. Tem a minha experiência também, que é a expertise do clínico, né? Então, isso envolve toda a minha capacidade de fazer uma avaliação diagnóstica. Isso envolve a minha capacidade de fazer uma boa formulação clínica. Envolve minha capacidade de analisar as melhores evidências. Envolve a minha capacidade de monitorar o progresso. A minha habilidade de conversar com outros profissionais da área da saúde que estão acompanhando o paciente. Então, é sobre isso, né? É sobre a minha experiência, todo o know-how do terapeuta. E o último aspecto, né, é a subjetividade da pessoa, é a individualidade da pessoa. São todos os valores, todos os costumes, a cultura, as condições socioeconômicas, orientação sexual, tudo, é o paciente em si. Né? Então, na hora de escolher a intervenção que eu vou aplicar para o meu paciente, eu vou considerar essas 3 coisas. E tem, por exemplo, assim, é um passo a passo, tem um grau, uma importa mais do que a outra. Por exemplo, né, em um caso difícil, quando eu estiver ali na dúvida, como que eu posso fazer para poder escolher qual que vai ser, que vai me ajudar nessa decisão mesmo, sabe? Perfeito. Posso te dar uma resposta muito sincera? Claro. Sabe a melhor coisa que a gente faz? Supervisão. Essa é uma coisa que a gente já conversou aqui em outros episódios. Também teve um episódio que a gente fez sobre empreendedorismo, marketing e finanças, que eu falei que supervisão é a chave quando a gente sai da faculdade. Todo profissional e todo estudante tem que fazer. Mesmo que, às vezes, no início, ainda não tem só um paciente e, às vezes, não consegue pagar, paga pelo menos ali uma vez no mês e faça, porque... Perfeito, isso. Quer ser um bom profissional clínico? Atenda, tenha experiência e faça a supervisão clínica. Vai ser o que vai nos direcionar nesse sentido, né? É o que eu acho que, assim, durante a minha experiência foi mais relevante, sabe? Para o meu desenvolvimento enquanto psicoterapeuta. Cursos ajudam? Ajudam bastante. Mas, ao mesmo tempo, o curso vai te dar um ótimo background teórico, alguns práticos também, mas se você também fizer uma supervisão com uma pessoa que seja da prática baseada em evidências, ela vai te ajudar também tanto com a teoria quanto com a prática aplicada naquilo que você está experienciando.
Uhum. E é muito legal também a gente ter esse apoio de uma pessoa mais experiente, que já atendeu diversos casos e tem aí isso que você falou de um bom know-how. Porque quando a gente sai da faculdade, sai da graduação, a gente começa na realidade de atender ou então de atuar, né? Pode ser que o psicólogo atue em outros contextos também. A gente traz um pouco daquela insegurança como estudante, de não saber como lidar. Uhum. E acho que aí acontece também um pouco, né, do estudante, às vezes, cometer aqueles erros que a gente estava conversando no início, por não saber, às vezes, o que fazer, como Aham. conduzir a psicoterapia com um paciente, às vezes, que traz um caso diferente, um caso mais difícil, porque realmente a gente acha que quando a gente sair da faculdade, a gente vai pegar só e vai trabalhar Aham. só com os casos que a gente gosta, mas na É. verdade não é bem assim. A gente não sabe o que vai aparecer pra gente, né? Exatamente. De É. fato. E as pessoas falam muito para você escolher um nicho, né? Para Uhum. você escolher um perfil de demanda que você vai trabalhar e etc. O marketing diz isso também. Uhum. Só que no começo, você acabou de formar, é extremamente É. difícil fazer isso, né? Uhum. Você está fazendo de tudo para ter paciente. Muitas vezes você não pode se dar o mérito de escolher. Ah, eu quero paciente tal, Uhum. sabe? Eu quero perfil tal. Então, você acaba, né, Realmente é. aceitando Uhum. uma gama maior de demanda e aí a gente não sabe o que espera. Mas eu respondi a sua pergunta dizendo, faça supervisão clínica. Mas Aham. a gente tem também, eu posso tentar fazer um resumão Uhum. sobre como seria atuar com a prática baseada em evidências, tá? E aí Acho que vai ser ótimo. eu quero deixar claro que é um resumo. Resumo para tentar ser didática. Então, cada aspecto do que eu falar pode ter, assim, a gente poderia... Ficar que horas, né? Exato. A gente ia Ficar gastar, horas. às vezes, Aham, alguns episódios aí a mais pra gente perfeito. poder falar. Inclusive, já deixa aqui o convite se você quiser voltar pra gente continuar essa Vai conversa ser um sobre prática prazer. baseada em evidências. Vai Vai ser ser um um prazer prazer. também te ter aqui. Ótimo. E também pode ficar à vontade Hum, em resumir, porque assim, eu acho que o importante é as pessoas realmente compreenderem o que é a PBE. Depois a gente pode trazer um episódio aprofundando, falando mesmo da prática, como que funciona de uma forma perfeito. melhor, sabe? Combinado. Tá. Mas Tá bom. então, vamos lá. A primeira coisa que a gente busca fazer quando chega um paciente na nossa frente, Uhum. né? A gente está ali entendendo a demanda, a gente está fazendo uma anamnese. Uhum. Dessa demanda, a gente faz uma pergunta Ok. clínica. Então, chegou um paciente, primeira coisa que a gente vai fazer é uma pergunta clínica. E nessa pergunta, geralmente a gente quer saber se uma intervenção é eficaz, ou qual a melhor intervenção, ou como que a Uhum. gente compara uma intervenção com a outra. Primeira Uhum. coisa, fazer a pergunta, Tá. né? Segunda coisa, buscar as evidências. E acho que é aí que o bicho pega, né? Com certeza, porque como é que eu faço isso, né? E Uhum. aí, de novo, isso aqui é outro podcast só para a gente falar sobre isso. Uhum. Mas vamos tentar buscar as evidências. Aham. Depois, a gente vai analisar as Uhum. evidências. A gente vai tentar pensar separar o joio do trigo. A gente vai tentar separar aquelas que têm uma boa qualidade, né, de metodologia. Uhum. Depois, a gente vai aprender a intervenção, se você não Tá. sabe, ou Uhum. aplicar a intervenção. A gente consegue, por exemplo, nessa fase de aprender as técnicas de uma forma mais rápida e mais prática com os artigos mesmo? Ou você acha que a gente tem que buscar por fora, realmente fazer um curso, aprofundar? Uhum. Nos artigos, eles citam qual é a intervenção. É Uhum. preciso que eles coloquem um manual, um protocolo. A gente precisa saber exatamente o que foi feito. Se a gente Ok. fosse replicar o estudo, a gente precisaria saber exatamente o que foi feito. Uhum. Então, nas referências, geralmente você encontra é, o, o, o ensinamento, como Entendi. fazer Às a vezes uma intervenção. literatura, Sim. né? Como você falou, um protocolo, Uhum. as coisas. Isso é até interessante também, porque
os estudantes eles não estão acostumados também nesse contato com esses protocolos também. Sim. Então, também já diz aí de um trabalho Uhum. para aprender isso, que é muito importante Sim. também. E aí, para a gente discutir protocolo ou manualização, Uhum. aí é outro Não, podcast. sim, com certeza. Né, gente? É. Tem fatores negativos Uhum. né, dentro dos protocolos, da manualização. A gente tem a discussão da psicologia baseada em processos e tal. Uhum. Mas só para né, Sim. tentar sumarizar e ser didática. Então, Uhum. primeiro a gente faz a pergunta, Tá. buscamos as evidências, Ok. analisamos as evidências, depois a gente aplica a intervenção Uhum. e aí a gente monitora o progresso. Monitorar o progresso da terapia é extremamente importante. A gente não faz prática baseada em evidências sem fazer o monitoramento do progresso. O monitoramento do progresso é uma forma de saber se a terapia está tendo resultado. E eu sempre digo para os pacientes na primeira sessão, a terapia precisa ser um investimento. Qualquer outro profissional da área da saúde que você for, é esperado Sim. que você tenha um retorno em relação a isso. Uhum. Então, com a terapia, não pode ser diferente. Né? Então, se é um investimento, você precisa ver um retorno em relação a isso. Como que a gente vai ver retorno? Tem várias formas. Entendi. Tá? Então, monitoramento do progresso é algo extremamente importante. Uhum. E tem muitas formas de fazer isso, né? Se o paciente, às vezes, está com crises do pânico, tá, ok. Talvez uma coisa básica a ser feita é quantificar quantas crises do pânico ele tem durante a semana. Quanto tempo Entendi. dura? O que ele consegue fazer naquele momento? Uhum. Sabe? Então, a gente precisa, uma forma, né? Sim. É quantificar algumas coisas. Meu paciente está com ansiedade social e não consegue participar das reuniões no trabalho. Ok. Quantas reuniões tem? Quantas ele participa? Por quanto tempo? E aí, talvez monitorar um progresso pode ser observar ao longo do tempo, né? Depois de um tempo de terapia, se ele está começando a participar. Por quanto tempo ele está participando das reuniões de trabalho? Então, talvez começar no nível micro e depois ir para uma coisa mais macro, Aham. mas sempre analisando todas as questões em torno ali, né? Daquele contexto, daquele transtorno, né? Se ele está conseguindo efetivar um comportamento ou não. Se ele está conseguindo diminuir a frequência de um sintoma ou não. Se ele está conseguindo diminuir a intensidade de um sintoma ou não. E para isso a gente pode quantificar, que facilita. Né? Entendi. Então, se o paciente, por exemplo, tem um perfil é uma pessoa perfeccionista, está tendo prejuízo por causa disso, quer mudar, passa 7 horas fazendo uma coisa que poderia fazer em menos tempo, ok, talvez uma forma de monitorar é analisar quanto tempo ele vai demorar para fazer as outras atividades, sabe? E aí a gente tem instrumentos, inclusive validados estatisticamente, tudo, que ajudam a gente a fazer monitoramento do progresso. Então, eu tenho escalas e questionários sobre ansiedade, eu tenho escalas e questionários sobre satisfação com a vida, sobre perfeccionismo, sobre sintomas de mania, sobre várias coisas, sintomas depressivos, sabe? Então, uma das formas que eu faço é eu aplico essas escalas de tempo em tempo. E o meu objetivo é ver mudança no resultado dessas escalas, sabe? Entendi. Então, se eu aplico uma escala de ansiedade, o esperado é que o nível de ansiedade do paciente diminua ao longo do tempo. E aí também nos ajuda muito durante ali o tratamento, né? Porque você consegue observar
isso realmente, porque se o paciente tendo uma melhora, e se ele não tá, aí para você poder até mesmo intervir ali no tratamento que você já propôs e tentar descobrir o que está acontecendo, por que que não tá dando certo, né? Analisar o que é. E se for alguma coisa, por exemplo, do tratamento, você refazer o tratamento, por exemplo, trazer alguma outra coisa, né? Perfeito, exatamente. Uhum. Então, às vezes, se o paciente não estiver tendo resultado, talvez eu tenha que mudar minha forma de intervir. Uhum. Talvez eu tenha que mudar o plano de tratamento. Uhum. Talvez eu tenha que ir para um caminho diferente, Uhum. sabe? Claro que eu sempre acredito que a responsabilidade é compartilhada, sabe? Mas, analisando o progresso da terapia, eu consigo saber se eu estou indo por um caminho certo, se eu não estou, e por aí vai. E acho que você trouxe também, né, da gente também pensar que muitas das vezes pode não estar dando certo também pelo paciente, né? Porque a TCC traz muito isso, né? Mas independentemente da abordagem, a gente precisa, como psicólogo, que o paciente também nos ajude, né? Porque tem aquela máxima, assim, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, né? Uhum. Então, a gente precisa que o paciente também colabore ali no tratamento, que ele realmente faça todas as atividades, protocolos, tudo que a gente passe, né? Tudo que o terapeuta quer é paciente disposto. Realmente. Mas, às vezes, o paciente quer e tem dificuldade, né? Às vezes, é difícil pensar numa pessoa que não quer ficar melhor, né? Então, a gente tende a transformar um não querer em sintoma. Entendi. Então, talvez não seja que ele não queira, talvez seja Uma questão desmotivação. ali... Entendi. Talvez seja ansiedade, talvez seja desesperança. E aí, se for dessas coisas, né? dessas coisas, a gente pode pensar em intervenções. Não, Entende? legal, bacana. E aí, até mesmo, você já trouxe bastante também, mas pensando um pouquinho. Então, qual que é a importância da gente utilizar a prática baseada em evidências em psicologia na nossa prática clínica? Ótimo. Ou também em qualquer outro contexto que a gente vai atuando como psicólogo? Ótima pergunta. Obrigada por fazer essa pergunta. De nada. Tem várias respostas. Finalmente Socorro. a pergunta chegou, né? Tem muitas respostas, tá? Tá. Eu cheguei a dar algumas, né, ao longo do podcast, mas uma das primeiras que eu faço é porque não dá para confiar no nosso cérebro. Então, a gente tem vários vieses, né, que se torna difícil analisar se a terapia está sendo eficaz ou não, se o paciente está melhorando por causa da terapia ou devido a outro fator, por exemplo. A gente tem o viés de confirmação. Eu tenho várias evidências que mostram que o que eu acredito, né, está errado, e a gente tem uma evidência ali que mostra que corrobora com a minha crença. O que acontece é que a gente olha só para aquilo que corrobora e ignora todo o restante. Isso tende a acontecer com todo mundo. Todo mundo passa por vieses cognitivos. Mesmo que eu saiba disso, eu estou sujeita a isso. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo é porque a prática baseada em evidências tende a fazer o quê? Aumentar a probabilidade da gente ter o resultado esperado e diminui a probabilidade de termos efeitos adversos. Né? Porque, afinal de contas, é isso que a gente quer. Quando a gente faz uma pesquisa, né? Quando a gente considera toda a estatística, é isso que a gente está considerando. E, às vezes, falta um pouco das pessoas entenderem, né? Como é feita a pesquisa, o que é estatística, como que a gente consegue chegar num resultado. É muito comum a gente falar assim, fumar causa câncer de pulmão. Sempre tem uma pessoa que levanta a mão e fala assim, meu tio, avô, fumou
por 90 anos, 7 maços de cigarro por semana e morreu aos 112 anos, saudável, bem, não teve câncer de pulmão. E o que a gente responde? Tudo bem, eu acredito em você. Seu tio-avô não teve câncer de pulmão, tá joia. Só que isso não significa que fumar não aumente em não sei quantas vezes a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão. Então, a prática baseada em evidências é basicamente isso. Utilizando essa intervenção, eu aumento a probabilidade de ajudar o meu paciente que está deprimido. E isso que você falou também me faz refletir de que muitas das vezes na graduação a gente tem a matéria de estatística e a gente acha que ela não é uma matéria importante. Todo mundo pensa assim, meu Deus, tô vendo matemática em psicologia, era a parte que eu queria fugir, Eu estou escolhi vendo. psicologia para Eu fugir da escolhi matemática, psicologia né? para fugir da matemática, mas só mesmo, tipo assim, nesses momentos que a gente percebe o quanto que essa estatística, a gente ter esse olhar e saber, né, olhar para isso é importante, né? Com certeza. E, às vezes, é preciso um pouquinho também de habilidade, né, do professor de explicar a importância. Sim. Então, a gente pode aprender moda, média e mediana e daí, né? O que eu faço com isso? Por que isso é importante? Então, de fato, Tem aquela questão, né, que a gente fala que para o nosso cérebro fixar uma questão, a nossa atenção requer diversos fatores, né? Um deles é o interesse. Então, se o professor ele não gera esse interesse no aluno, o aluno, além dele não conseguir fixar bem aquela matéria, depois, pouco tempo, ele já vai esquecer aquilo que ele aprendeu, né? Então, tem essa questão também. Sim, exatamente. Mas por isso também eu acho que a gente muitas pessoas, né, acabam criticando a PBE em cima de um aspecto dela, de um terço da prática, que são os estudos, né? É o que também faz algumas pessoas ficarem um pouquinho, como que eu vou dizer, relutas, né? Relutantes em estar realmente se aprofundando e aprendendo um pouquinho mais da PBE, porque elas acreditam ali na cabeça delas que vou ter que mexer com estatística o tempo todo, que era o que elas estavam tentando fugir na faculdade, que eu não quero ver na minha prática, né? Sim. Mas ela é importante pra gente como terapeuta ali na hora da prática, do tratamento. Sim. Até para entender a prevalência de melhora, né? Enfim, tem várias... E é de pensar também que, por exemplo, as outras áreas da saúde, os outros cursos da saúde, eles utilizam muito dessa estatística, muito dessas coisas, e a gente ainda tem essa coisa de não querer, né? Eu tenho certeza que se você tiver uma doença e procurar um médico, você espera que o médico te ofereça o melhor tratamento sobre aquela doença. Sim. O melhor remédio sobre aquela doença. Não, e isso é até interessante, porque agora a psicologia e a terapia, ela está sendo cada vez... As duas, né, estão sendo cada vez mais vistas e bem vistas pela população. Então, o que a gente percebe é um movimento de pacientes que chegam no consultório exigindo bons tratamentos e bons terapeutas, cada vez mais exigentes. Então, por isso que a gente também precisa ter esse olhar para a PBE, né? Porque os pacientes estão instigando os terapeutas a fazer esse movimento também. Sim. Antigamente, a gente nem falava sobre abordagens, né? Antigamente, quando alguém fazia terapia, não se sabia abordagem. Sim. Não era explicado em relação a isso. Hoje, eu recebo muitas mensagens e as pessoas perguntam: qual que é a sua abordagem? Como é que você trabalha? Né? E isso vem de um conhecimento de que, opa, peraí, existem várias terapias diferentes. Se eu fizer terapia com 10 terapeutas diferentes, é possível que eu tenha 10 experiências diferentes. Ainda que seja da mesma abordagem, porque a gente também tem personalidades diferentes, Sim. né? Então, tem o terapeuta que é mais formal, tem o terapeuta que é mais informal, né?
características individuais também impactam. Uhum. Sim. E impacta muito também para o paciente na hora da escolha, né? De qual terapeuta, que é o que ele mais se identifica. Os pacientes gostam muito disso, né? E também tá tudo bem, porque às vezes os estudantes têm muito essa ideia de que o paciente vai chegar e vai ficar. Mas a gente tem que trazer também para eles essa ideia de que a gente precisa realmente cativar e trazer esse paciente para perto, né? Porque e também, se ele não manter na consulta com você, ou ele não continuar com você dali para frente no tratamento, também não é uma questão sua. Como a gente falou, pode ter diversos outros fatores, né? Sim. E aí você mencionou um ponto muito importante, que é o vínculo. Uhum. Ou relação terapêutica, ou transferência. Pode chamar do que quiser. Sim. Mas não tem nenhuma abordagem que vai negar a importância do vínculo, a importância da relação terapêutica. Uhum. Quando a gente tem uma boa relação terapêutica, o paciente fica muito mais disposto e engajado em receber aquela intervenção. Uhum. Agora, um ponto muito importante é que a relação terapêutica não é o que causa a melhora do paciente. Uhum. Tá? Isso é fundamental. E aí a gente poderia discutir correlação, causalidade, mas deixar de lado um pouquinho. Né? Uhum. A questão para entender aqui é só que a relação terapêutica não é o motivo, não é a causa de mudança positiva. Entendi. Se fosse, talvez, seria maravilhoso, só preciso ter uma boa relação. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. A gente precisa de técnicas específicas para demandas específicas. O que eu gostei muito, assim, da prática baseada em evidências é isso, assim, que ela traz não só da gente pensar um melhor tratamento para o paciente, da gente observar questões que a gente não vê quando a gente sai da graduação e atenta só para questões de abordagem. Então, eu vou ver e pensar o paciente a partir da minha abordagem. Mas quando a gente sai desse mundo e observa tudo que está em torno através da PBE, a gente consegue observar diversos outros aspectos e também a gente percebe que aí a gente vai ter que trabalhar não só muito com o paciente, mas a gente vai ter que trabalhar muito da gente como terapeuta também, assim, de algumas questões de habilidades nossas, para que a gente possa se preparar da melhor forma para atender aquele paciente, né? Com certeza. Isso é muito interessante, assim. E aí entra um outro fator, né, da Sim. prática baseada em evidência, que é as nossas próprias habilidades. Sim. Né? Algo que a gente considera na hora de oferecer uma intervenção, de tratar um paciente ou não. Então, a gente pode treinar a habilidade de formar uma boa relação terapêutica. A gente pode treinar a habilidade de conversar com o psiquiatra sobre o caso. A gente pode treinar a habilidade de monitorar o progresso de terapia. Né? E quando a gente fala desse aspecto, a gente poderia discutir, inclusive, o seguinte: se a melhor intervenção para o transtorno borderline é a terapia comportamental dialética, eu me faço a pergunta: eu sei aplicar? Eu sei intervir dessa forma? Eu tenho interesse em aprender? Eu tenho tempo? Eu consigo? Eu tenho as ferramentas necessárias? Né? E aí, a gente vai fazer uma avaliação em relação a isso. E aí eu vou optar por, né, continuar o paciente, por encaminhar o paciente e por aí vai. E como a gente estava conversando aqui anteriormente, né? A prática baseada em evidências é uma realidade que está chegando aqui no Brasil atualmente, que está ganhando uma notoriedade realmente somente agora, né? Que as pessoas estão realmente falando sobre ela e pesquisando a respeito disso, querendo se aprofundar nela. Qual que você acha, qual dica você dá, qual que você acha que é o melhor caminho para as pessoas que querem se aprofundar e também seguir atuando na clínica com a prática baseada em evidências em psicologia? Ótimo. Tá. Qual conselho eu dou? Estudem tudo que vocês tiverem oportunidade de estudar de uma forma gratuita e acessível. Né? Primeiramente, eu acho que hoje em dia tem muito conteúdo na internet que a gente possa consumir.
né? A gente tem a oportunidade de aprender de forma gratuita por vários canais diferentes. Então, eu sempre gosto de dar um conselho um tanto quanto acessível também, porque é fácil falar, faz Diversos cursos, né? faz diversos cursos, faz supervisão 2 vezes na semana e etc, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem recurso para isso. Então, primeira coisa, consuma todo o material que você conseguir consumir, né? De forma gratuita. E aí eu sei também que pode ser difícil você identificar um material bom ou não, fiel ou não, porque quando a gente não entende, né, sobre o assunto, se eu for estudar, sei lá, física quântica e eu for pesquisar um canal no YouTube, eu não vou ter conhecimento prévio para poder analisar se aquele conteúdo é bom ou não, se está ensinando coisas corretas ou não, por exemplo. Então, procurem de pessoas que tenham um histórico, que estudaram isso, que pesquisaram isso, que fizeram mestrado na área, doutorado na área, que, sabe? Então, a gente precisa também analisar quem diz. Às vezes, né? Claro que vamos tomar cuidado para não cair no discurso de autoridade. Tá. Mas se você não tem nenhuma base, esse é um dos pontos que você pode considerar. E, de novo, não é porque o fulano falou que o fulano está certo, né? Mas, né, dentre uma pessoa que tem experiência, que, né, fez cursos, etc., e uma pessoa que está querendo seguir a moda, talvez aquela pessoa possa dar prioridade. Não necessariamente que você vá desconsiderar o outro conteúdo, mas dar prioridade. E o restante é o que eu falei anteriormente. Atendam e façam supervisão. Tá. Não, beleza, bacana. Então, eu gostaria de finalizar. Gostaria de te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, porque foi um episódio, assim, maravilhoso. Eu amei conhecer um pouquinho mais sobre a PBE com você e acho que os ouvintes também adoraram. Eu espero, tomara. Letícia, muito obrigada, tá, pelo convite e você tá de parabéns também. Obrigada. Preciso estudo, inclusive, para estar aqui discutindo, debatendo, comentando, perguntando. Então, você está maravilhosa no 7º período e está com todo esse arcabouço. Parabéns, tá? Obrigada. Quando eu criei o podcast, meu intuito era esse mesmo, assim, de que como eu consegui ter acesso a esses conhecimentos, eu queria que outras pessoas também conseguissem ter e de trazer isso também até mesmo para os estudantes que estão aí nos anos iniciais da graduação, porque faz toda a diferença a gente já começar desde o início ali com todo esse conhecimento. Imagina, a pessoa, né, já consegue até mesmo ter uma visão durante a graduação muito melhor, né? Acharia chique demais. Imagina, primeiro período. Né? Maravilhoso. E aí, pessoal, só umas dicas. Sigam o canal do Centro Universitário UNA lá no YouTube para você não perder nenhum episódio. Vai ficar aqui na descrição para vocês todos os contatos, então, da Casa UNA, da fábrica, da Aline e o meu também. E depois, né, vão lá e assistam. A gente já tem mais 4 episódios postados aqui no canal, porque eles estão imperdíveis. Então, vão lá, confiram, que vocês também vão adorar. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.